Bom, nessa questão 11, pede para você analisar essas três afirmações e definir se elas são verdadeiras ou falsas. O item 1 diz que 2 elevado a meio dividido por 2 elevado a 1/3 é igual a 2 elevado a 1/6. Aparentemente, o que está acontecendo nesse primeiro membro é uma divisão de potências de mesma base. O que você faz com isso? A divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Para mim subtrair esses dois expoentes, eu preciso que eles tenham um denominador comum, porque eles são fracionários. No caso, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 seria o 6. Então, você vai multiplicar o 2 por um número para virar 6. Este número seria, então, 3. E o 3 para virar 6, você multiplica por 2. Como isso vai ficar? Bom, vai ficar 2. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Bom, agora você tem uma subtração de duas frações de mesmo denominador. Agora você pode simplesmente subtrair os numeradores. 3 menos 2 é 1. E conservar o denominador. Nós encontramos que essa subtração, então, de expoentes era igual a 1/6 e ficaria 2 elevado a 1/6. 2 elevado a 1/6 é igual a 2 elevado a 1/6? Sim, então essa afirmação é verdadeira. No item 2, pede para que você veja se a raiz cúbica de 10 elevado a 2 é o mesmo que a raiz sexta de 10.000. Não sei se você se lembra do mecanismo que nós usamos para fazer a racionalização. Nós dividimos o expoente dessa potência dentro da raiz e o índice dessa raiz por um mesmo número para que esse número saísse da raiz. Da mesma forma que nós podemos simplificar uma raiz, nós também podemos multiplicar esta raiz. Como assim? Isso é o que está aparecendo para você aqui no primeiro membro, né? Então, se você quer que o 3 vire 6, você precisa multiplicar por 2. Se você multiplicar o índice por 2, você precisa multiplicar o expoente dessa potência dentro da raiz por 2 também. Dessa forma, você não altera o resultado. Essa é uma das propriedades da raiz, da radiciação. Aí, 3 vezes 2 vai dar 6. E 2 vezes 2 vai dar 4. Vai ficar a raiz sexta de 10 elevado a 4. Perceba que se você quiser dividir aqui por 2 e aqui por 2, você volta para cá de novo. Mas essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é justamente ver aonde isso aqui vai dar. Então, vamos continuar aqui. Aqui tinha um 6. O expoente aqui é 4. Significa que esse número terá 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Raiz sexta de 10.000 é igual a raiz sexta de 10.000? Sim. Basta agora analisarmos o item 3. O item 3 diz que a raiz... 3 elevado a meio mais 4 elevado a meio é igual a 7 elevado a meio. Transformando isso aqui em raiz, teríamos que raiz de 3 elevado a 1... raiz quadrada, né? Porque quem estava no sol vem para a sombra, quem estava na sombra vem para o sol. Mais raiz quadrada de 4 elevado a 1 é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 1. Será que isso é verdade? Vamos pensar, no caso a raiz quadrada de 3 não é um número exato, então ficaria um tanto que difícil. Vamos pensar em um caso mais fácil. Raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 dá 2. Raiz quadrada de 9 dá 3. 3 mais 2, 5. Se esse item 3 fosse verdade, eu poderia pegar
4 mais 9. Quanto que é 4 mais 9? 13, né? A raiz quadrada de 13 é igual a 5? Não, né? É diferente de 5. Ou seja, eu poderia simplesmente dizer para vocês que a soma de duas raízes não é assim que faz. Mas eu quis simplificar para ficar mais claro. Quando você estiver somando duas raízes, o que você tem que fazer é extrair o resultado da primeira, que no caso nós encontramos 2, extrair o resultado da segunda, que no caso é 3, e somar essas duas coisas, igual a gente fez aqui. Nunca conserve o índice e some o que está dentro. Isso só vale para multiplicação. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Raiz de 4 vezes a raiz de 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos fazer o processo de conservar o índice da raiz, que no caso é 2, e multiplicar o que está dentro das duas. 4 vezes 9, eu vou escrever aqui, 4 vezes 9, vai dar 36. A raiz quadrada de 36 é igual a 6? Sim. Então, veja aqui, se for multiplicação, você pode conservar a raiz e multiplicar o que está dentro. Se for soma, você não faz isso. Você extrai o resultado do primeiro e soma com o resultado da segunda. Se não der resultado, fica simplesmente o seguinte: raiz quadrada de 3 existe? Não. Raiz quadrada de 3. Na verdade, existe, mas não é um número inteiro, é um número decimal, que é aproximadamente 1,7. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui seria aproximadamente 1,7 mais 2, que seria aproximadamente 3,7, e não a raiz quadrada de 7.